Oficina do Coração. Oferecimento. Nutriervas. Escolha o que te faz bem. Tudo bem, Cristina? É bom poder estar aqui mais uma vez. E hoje nós vamos conversar sobre o Vale da Sombra da Morte. Você teme a morte? Faz um pouquinho de tempo. Passamos aí pelo dia 2 de novembro, onde lembramos aqueles que passaram. Mas no Salmo 23, depois que Davi diz que o Senhor é meu pastor, é um clássico, né, interdenominacional, diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, me guia a águas tranquilas. E Davi vai conversando e falando sobre o cajado, mas chega no verso 4, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Impressionante que Davi não temia quando ele estava com Deus. E a palavra, o jogo de palavras não temas, já estudamos aqui, aparece mais de 120 vezes na palavra de Deus. Mas olha só que interessante. Um dia vi uma mãe chorando porque ela vivia um conflito com o pai de seu filho e aquilo era um pouco complicado e o filho agora vivia uma crise de identidade, é um adolescente, um pré-adolescente precisando de atenção e parece que naquele momento fazia muito tempo que eu não a via chorar, na verdade eu nunca tinha visto uma lágrima rolar do seu rosto e percebi que ali estava passando por um pedacinho do vale, não da sombra da morte, mas um vale que para ela trazia um pouco de insegurança. Eu não sei se você conhece uma pequena história, é claro que ela é uma alegoria, mas diz que um rei procurava um comandante para sua guarda, em especial um exímio montador de cavalos ou um dirigente de carruagem. Ele levou uma carruagem até um vale e então ali alguns homens se candidataram. O primeiro homem passou com a carruagem bem perto do precipício, com um rei lá dentro, e aí ele passou muito perto do vale. O segundo mostrou ser um tremendo cavaleiro, passando com uma roda no ar e a outra ali em terra firme. E o terceiro, o mais medroso deles talvez, passou muito perto da encosta, perto da montanha, e ele não mostrou ser um grande manobrista, mas mostrou um pouco de segurança. E o rei então disse que ele estava contratado. Os outros dois exímios cavaleiros disseram, isso é uma injustiça? Eu passei com a roda no ar e a outra em terra. O outro, olha, eu passei bem pertinho e não caí. Ele disse, esse é o problema. Eu prefiro ter alguém que me preserve do vale. O problema não é o vale. O vale ele vai chegar na sua vida e na minha. E já chegou na sua, já chegou na minha quantas vezes. O vale não é o problema, mas é com quem você passa ao vale que faz a diferença. Às vezes já olharam para você, minha mãe é uma pessoa muito feliz, ela vive sorrindo e é um estilo de vida dela. Fará muita falta o dia que ela faltar ou que eu faltar, isso pode acontecer, não é verdade? Mas aprendi com ela a ter sempre um cântico no coração, já diz o dito popular, quem canta os males espanta, mas muitas vezes minha mãe foi criticada por ter um sorriso nos lábios, mas a diferença que eu aprendi com ela é que ela sabe com quem está passando o vale, ela sabe quem está ajudando ela no dia a dia. E ela tentou transmitir isso para mim, para o meu irmão, para o meu pai, para os nossos animais, para as plantinhas que tem lá em casa. A nossa casa, a hora que você chegar, sempre tem alguém está cantarolando, é minha mãe. Parece que ela entendeu bem esse verso. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, diz Davi. Ele diz, a tua vara e teu cajado me consolam. Eu não sei onde você se consola. Já fiz a pergunta, onde você busca força, onde você busca socorro, mas hoje eu pergunto, onde você busca consolo para a hora do vale da sombra da morte? Sabe, por mais que você queira entrar em outras filosofias ou em um debate filosófico entre fé, entre ciência e religião, entre outras filosofias e religião, eu tenho que encerrar o programa de hoje dizendo que Deus faz a diferença. Faz sim. Alguns podem não entender como é que você consegue passar tudo e não reagir. Por que você não reage? Já ouviu alguém falando, reage, faz alguma coisa e dá aqueles berros. Essa pessoa talvez não acredite muito em Deus. Davi, acima de tudo, ele conhecia o pastor do Salmo. Diz que uma competição sobre o Salmo 23, um jovem com uma voz muito boa, talvez um locutor de rádio, ele declamou o Salmo 23 e começou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele impostava a voz e todos ficaram ali atônitos com aquela declamação do Salmo 23. E ali se passaram por uns 50 candidatos até que chegou um vovô. E o vovô começou a falar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E alguma coisa ele tinha na voz que todos começaram a chorar. E no final fizeram uma pergunta para ele, por que é que ele havia ganho? Ele diz, todos que declamaram aqui conhecem o Salmo do pastor. Eu conheço o pastor do Salmo.
Você conhece o pastor do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por que você teme? Se Deus está com você, lembre-se, o vale é certo, mas a diferença não é o vale. A diferença é com quem você passa o vale. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, Oficina do Coração. Muito bom poder estar com você nessa tarde aqui. Até mais. Oficina do Coração. Oferecimento. Nutriervas. Escolha o que te faz bem.